Mas amém, glória a Deus. Amém? Eu gostaria muito que você ficasse muito ligado no teu espírito por aquilo que você vai ouvir. Você possa permitir mesmo que o Espírito de Deus possa estar ministrando profundamente no seu coração. Se você começar a ter alguma resistência na mente aí, em relação a alguma coisa, repreende em nome de Jesus. Porque às vezes não é o inimigo, às vezes já é a estrutura pensante que já está arraigada na mente. 1 Coríntios capítulo 10, verso 5 fala disso. Então que você possa estar atento aí em nome de Jesus, amém? Eu quero agradecer a Deus porque nós estamos reunidos em nome de Jesus. Nós nos reunimos em nome dEle e por causa dEle, e porque Ele existe e vivo está, por isso nós nos reunimos. Nos reunimos como igreja, igreja de Cristo, a igreja do Deus vivo. E eu quero agradecer porque mais uma vez nós estamos reunidos em nome dEle. Eu quero tratar algo que o próprio Deus nos ensina e fez por nós, mas eu tenho percebido que às vezes nós nos equivocamos no entendimento em relação a essas coisas, e às vezes também entendemos de uma forma pouco equivocada, porque a gente carrega em nós, antes mesmo de nos convertermos, uma cultura, que essa cultura ela é baseada em estrutura de pensamento do mundo, sobre coisas que falam e que tratam sobre igreja. Antes mesmo de nós nos convertermos, nós já temos um preconceito. O que é um preconceito? É um conceito pré-estabelecido sobre o que é a igreja. E também nós temos alguns preconceitos, alguns entendimentos, que esses entendimentos são balizados pela forma de pensar do mundo, como o inimigo quer que seja esse pensamento, em relação a algumas coisas que envolvem igreja. E uma das coisas assim que é muito impressionante, é quando a gente vai falar sobre o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é entendido fora de um contexto de igreja, fora desse contexto. Às vezes as pessoas se equivocam, pensam que o Espírito Santo é uma força, é uma luz, é uma energia, é um poder. As pessoas pensam que o Espírito Santo é algo desse tipo, que é algo assim, que é como se fosse uma energia, é como se fosse um Red Bull espiritual que me dá asas. Mas na verdade é um equívoco a gente entender dessa forma. E quando nós nos convertemos, muitas vezes nós trazemos essa cultura do mundo para dentro do nosso contexto de igreja. E nós pensamos que o Espírito Santo, mesmo tendo no contexto de igreja, é essa força, que ele vem, de vez em quando, numa reunião, meio que pentecostal, e nós estamos assim, meio que num ritmo, aí o Espírito Santo vem, uau, aí a gente, uau, como fosse acelerar, como se tivesse colocado o dedo no 220 do Espírito, blá, 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 e nós achamos que o Espírito Santo é isso. Mas o Espírito Santo não é nada disso. Primeira coisa, que o Espírito Santo é o próprio Deus. É o próprio Deus, manifesto pelo Espírito. A Bíblia nos ensina, e não importa o que você pensa sobre trindade ou não trindade, mas existe existe um Deus, que é o nosso Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Existe o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, que veio ao mundo, que estava com Ele antes da fundação do mundo, que Ele fez todas as coisas, seu Filho Jesus. E existe o Consolador, o Espírito Santo, que foi dado a nós, e nós vamos falar um pouco sobre isso. E eu quero convidar você a ler comigo Atos, capítulo 2, Atos, capítulo 2, a partir do verso 1, livro de Atos, capítulo 2, a partir do verso 1, olha o que está escrito aí. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aqui é algo que está sendo revelado, manifesto,
que é o que Jesus falou para os discípulos. Jesus, pouco antes ali, quando você vai ler ali já no capítulo 1, Jesus ele tinha ressuscitado, estava andando entre eles, e ele falou assim, olha, eu vou subir, vou para o Pai, mas fiquem calmos, daqui a pouco eu vou mandar o meu Espírito sobre vocês. Isso aqui também é o cumprimento de uma profecia, que foi liberada lá no livro de Joel. Lá no livro de Joel, existe uma profecia que já se cumpriu, se cumprir aqui é o cumprimento da profecia, que diz que o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, ia ser derramado sobre toda a carne, porque até então, isso era apenas uma promessa, era apenas uma profecia, ainda não havia acontecido. Antes de Jesus subir aos céus e o Espírito Santo ser derramado, o Espírito Santo não havia sido derramado sobre toda a carne. Não havia. O Espírito Santo ele ainda não tinha acesso ao coração humano de todos. Não existia isso, isso ainda era uma promessa. Que para essa promessa acontecer, primeiro Jesus precisava vir e cumprir a obra, obedecer ao Pai, ir para aquela cruz, morrer na cruz, em nosso lugar, sem pecado, mas o nosso pecado estava sobre ele, e ele morre na cruz, ele vai até o inferno, toma as chaves do inferno da morte, do diabo, e ao terceiro dia ele ressuscita, e ele ainda volta a andar entre os discípulos, entre as pessoas. Muitos viram Jesus ressurreto, muitos viram, e ele fala assim, eu não posso continuar aqui com vocês. Jesus, presta atenção nisso aqui que eu vou dizer para você, se fosse vontade de Deus, propósito de Deus, vontade de Jesus, se Jesus, se ele quisesse continuar aqui na terra, ele ia continuar na terra pela eternidade, ele não ia morrer, porque não existia mais, em Jesus não existia morte, o poder da morte não reinava sobre Jesus. Jesus, ele podia estar até hoje andando entre nós, mas ia ter um detalhe, o plano de Deus não era esse. Por quê? Porque o plano de Deus não era que Jesus andasse entre nós, o plano de Deus é que o próprio Deus habitasse em nós, que o próprio Deus habitasse em nós, e não estivesse entre nós, mas que Ele estivesse em nós, e para que isso cumprisse, Ele precisava subir para o Pai, sentar à destra do Pai, à destra da majestade de Deus, e aí sim o Espírito de Deus ser derramado sobre toda a carne, para que o Espírito de Deus não ande ao nosso lado, mas Ele ande e habite, na verdade, em nós. Mais do que andar, é habitar, é morar em nós. Esse era o plano. E aí, ele dá uma direção para os discípulos, fiquem reunidos, não vão para nenhum lugar, fiquem juntos, ainda não vão fazer aquilo que vocês têm que fazer de propósito, fiquem em Jerusalém, esperem, porque vai acontecer. E eles obedecem, e eles estão em obediência. E esse texto que nós lemos aqui, ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aqui, esse lugar aqui que eles estavam reunidos, eles estavam juntos ali nesse lugar em Jerusalém, e aqui era muito cedo ainda, não era nem 9 horas da manhã ainda, era perto das 9 da manhã, e eles já estavam reunidos, com propósito, em oração, com seus corações preparados, e eles estavam ali em obediência a Jesus, em obediência à direção que Jesus tinha dado a eles. 9 horas da manhã, e aí eles estão num lugar, numa casa, não era na sinagoga, não era no templo, não era num lugar santo, sagrado, não, eles estavam numa casa, reunidos, e a palavra de Deus diz que de repente, sem pré-aviso, sem assim, acho que eu estou, não, de repente, a palavra diz que veio do céu um som, como de um vento. Aqui, às vezes muitos confundem, pensam que chegou um vento, não, chegou um vento e invadiu aquele lugar, não, veio um som, como de um vento. Eles ouviram, não era um vento, era um som como de um vento. Eles ouviram o som, não sentiram o vento no seu corpo. Muitos pensam que aquilo foi invadido por um vento, não, era um som como de um vento impetuoso, não é qualquer ventinho, não é qualquer soprinho, não, era um vento impetuoso. Eles escutam esse som, e a palavra diz que encheu toda a casa onde eles estavam sentados.
E aí acontece aqui mais coisas, e apareceram, distribuídas entre eles, línguas. E não línguas de fogo, não como muitos pensam, línguas como de fogo. Na verdade aqui ele está tentando explicar como que eram essas línguas. Eram línguas como de fogo, e não eram línguas literalmente de fogo, eram como fossem línguas de fogo. E essas línguas, diz aqui que pousou sobre cada um deles. E aí acontece algo no verso 4. O cumprimento da profecia acontece. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não teve nenhum daquele lugar que não foi preenchido, cheio do Espírito Santo. Não é assim, receber um toquinho, receber uma porçãozinha, um ventinho, um pedacinho. Não, todos foram cheios. Quando essa palavra aqui, cheios aqui, Deus está querendo dizer para nós o seguinte: foram plenos, totalmente cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. E imediatamente eles começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. E quando a gente continua lendo o texto de Atos capítulo 2, o que eles fazem? Eles estavam reunidos num lugar, sentados. Imediatamente, quando cumpre essa profecia, eles vão para fora. Eles vão para fora. E eles começam a falar, e todos começam a ouvir ali aquela palavra. O que eles começavam a falar nessas línguas estranhas. Essas línguas, na verdade, não são línguas estranhas, são outras línguas. E aí, tinham povos ali que estavam em Jerusalém, de todos os lugares. Por quê? Porque estava sendo cumprido o tempo do Pentecoste. E nessa época do Pentecostes, o dia do Pentecostes, vinham nações de todos os lugares, porque eles tinham que se reunir em Jerusalém. Era uma ordem de Deus. Isso existia desde a época lá de Moisés. Então existiam povos de diversas nações, diversas línguas, e eles saem ali naquele lugar e começam a falar nessas línguas, e os caras começam a achar aquilo muito estranho. Ué, esses caras aí estão falando e eu estou entendendo tudo. E eles começaram a falar mistérios de Deus. Eles começaram a falar coisas aleatórias. Não, eles começaram a falar mistérios de Deus, coisas de Deus, tomados pelo Espírito de Deus. E alguns começaram até a zombar, falavam: não é possível, esses caras estão bêbados, rapaz. Aí alguns indagaram: mas como bêbados? São 9 horas da manhã. Se cumpre a profecia. E nós vamos ver Pedro depois falando sobre isso. Mas aqui qual que é o detalhe que é importante a gente compreender? A manifestação da palavra. A palavra se revela. A palavra que foi profetizada, ela estava, e ela tem esse alcance, se cumpre. Na época do Pentecostes, aqui diz, ao cumprir-se o Pentecostes. E por que é importante também a gente compreender isso aqui? Porque isso aqui não está dito aqui sem propósito. Nós temos que entender algumas coisas. O Pentecostes aqui, na verdade o Pentecostes era uma festa judaica. O Pentecostes era uma festa judaica, que foi estabelecida, como eu disse, há muito tempo atrás, muito tempo atrás, lá em Levíticos falava sobre isso, Deuteronômio. E aí, o que eles faziam na época do Pentecostes? Eles celebravam duas coisas, basicamente, na época do Pentecostes. Eles celebravam porque Deus havia lhes dado a sua palavra, a sua lei. Eles celebravam porque Deus havia lhes dado a lei, e porque Deus havia lhes concedido colheita. Então, eles estavam agradecidos, celebrando esse tempo, porque Deus, na sua bondade, concedeu a lei a eles, e concedeu a colheita. E aí, o Espírito de Deus é derramado. E agora aquilo que era uma coisa literal, porque essa lei que Deus deu a Moisés, quando Deus deu a lei a Moisés, veio através de uma pedra. Deus escreve numa pedra. E Moisés desce do monte, cheio da glória de Deus, com a lei de Deus, com pedras na mão, escritas. Era algo literal, era algo que era visto a olho nu. E as colheitas mesmo, dos grãos.
Mas agora vem o Espírito de Deus e vem com uma nova revelação, porque se cumpre também o propósito de se cumprir uma outra profecia. Qual que também é a profecia também que nós podemos entender que se cumpre? Uma profecia que também foi liberada através lá do livro de Jeremias, no capítulo 31, no verso 33, salvo engano, diz que o que Deus quer é que a lei dele não seja escrita numa pedra, mas o propósito de Deus é que a lei dele seja escrita nos nossos corações. Esse era o propósito de Deus, porque a lei escrita numa pedra, você pode conduzir a sua vida inteira baseado naquilo somente, e basear a sua vida numa religião, numa questão religiosa. Mas quando está escrita no seu coração, penetra o mais íntimo do seu ser e transforma a sua vida. Você pode conhecer a letra da lei e ficar tudo na sua mente, e nunca descer para o teu espírito, mas quando penetra no teu coração, muda você. E agora o Espírito de Deus vem inaugurar um novo tempo, porque agora não é mais uma lei escrita numa pedra, é uma lei agora que vai ser escrita no coração humano. Não é mais colheita de grãos que nós iremos celebrar, mas nós iremos celebrar uma colheita de pessoas. Tanto é que, se você continua lendo o livro de Atos, na sequência, começam a se converter muitas pessoas. A Bíblia diz que Pedro prega e 3.000 se salvam. Começa a vir no tempo de colheita de pessoas. Porque aquilo, na verdade, era só um simbolismo. Deus usando aquilo para falar o que ia acontecer em Cristo Jesus. Tudo pelo Espírito. Sem o Espírito não tem como. Sem o Espírito não tem como. A Bíblia diz em João capítulo 3, a partir do verso 3, olha o que está escrito. Jesus respondendo a Nicodemos, e ele diz o seguinte: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É imperativo. Não tem como. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É imperativo. Não importa se você estudou a Bíblia ou a doutrina humana e conhece tudo numa mente humana, não importa. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E ele continua, porque Nicodemos ouve aquilo e entende aquilo com uma mente humana. E ele indaga Jesus, e ele fala assim: Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Qual que é a questão aqui? Nicodemos, ele não compreendeu, porque ele não entendeu pelo Espírito. Ele entendeu conforme uma mente humana. E ele indaga: mas como assim? Como pode alguém velho nascer de novo? Como alguém pode voltar para o ventre da sua própria mãe? Jesus respondeu para ele. Olha o que Jesus falou: em verdade lhe digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra aonde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Nascido do Espírito. Nascido do Espírito. Nascido do Espírito. Muitos que estão envolvidos no nosso contexto de igreja, e não, eu falo de igreja como um todo, né? Só a igreja de Cristo. Quando você o indaga, principalmente aqueles que estão desde novos, muito novinhos, envolvidos no contexto, alguns, se for perguntar para ele assim: você frequenta algum lugar? Ele fala assim: eu sou. Ele não fala assim: eu sou cristão, ou eu sou filho de Deus. Ele costuma falar o nome da denominação que ele frequenta: eu sou pá. Eu sou blá 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 blá. Se não for nascido de novo, não pode ver o reino. Assim é todo que é nascido do Espírito. Como que ele está dizendo aqui? Como você não sabe de onde o vento vem, para onde o vento vai, você só escuta o barulho e nem sabe de onde ele foi, para onde ele está indo. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aqui tem uma revelação muito profunda, porque alguns pensam que significa o seguinte: o cara é solto,
Não, não é isso. Significa o seguinte: eu não estou preso em nenhuma estrutura humana, nenhuma estrutura religiosa. Eu não estou preso em nenhum dogma humano. Eu sou guiado pelo Espírito. O Espírito de Deus me leva para onde Ele quer. Assim deve ser cada um de nós. Nós devemos ser guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus tem que ser aquele no qual nos conduz, nos dirige, nos direciona. E ele continua aqui, e eu quero falar aqui o que está escrito em João agora, capítulo 16, um pouco mais para frente, porque é importante nós entendermos uma coisa aqui, definitivamente: não tem salvação para o velho homem, não tem salvação para a velha natureza humana, não tem salvação. Por isso que a nossa natureza humana, o nosso velho homem tem que morrer, tem que ser mortificado, tem que ser morto, levado para a cruz, porque não tem salvação para o velho homem, para a velha natureza humana. A nossa natureza humana, ela não tem como ser salva, ela precisa morrer, para que nasça uma nova pessoa pelo Espírito, nascida pelo Espírito, nascida do Espírito, nascida do Espírito, ou seja, tem que ser uma pessoa vinda a origem dessa pessoa é o próprio Espírito. Ela não tem como ser tratada, dá um jeitinho, dá um talento ali, arruma, não tem como, tem que morrer e nascer do Espírito, o nosso eu tem que morrer. Quem tem que ter o domínio da nossa vida não é mais nós mesmos. Quem tem que ter o controle da nossa vida é o Espírito de Deus. E você percebe claramente, nesse tempo de pandemia, o que foi revelado no meio de um contexto de igreja. Pessoas que não estavam sendo guiadas pelo Espírito de Deus. Por isso que muitos se esconderam, muitos se esfriaram, muitos se perderam, muitos estão desesperados, muitos estão fazendo questionamentos. Por quê? Porque não são guiados pelo Espírito de Deus. Estavam talvez inseridos num contexto religioso, um contexto de uma igreja organizacional apenas, dentro de um sistema humano com uma cara bonitinha, uma cara muito bonitinha. Chegava no domingo, no final da reunião, a gente falava para o irmão assim: a paz do Senhor, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada até domingo que vem. A nossa vida espiritual era baseada em ritos religiosos. Aí nós tínhamos toda uma estrutura que trabalhava a nosso favor, departamentos estruturados, eventos estruturados, tudo muito estruturado, mas nada guiado pelo Espírito. E aonde o Espírito de Deus está, aí há liberdade, há vida. Porque Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se nós não estamos vendo vida nesse contexto de pandemia, é porque tem alguma coisa errada. Em João capítulo 16, a partir do verso 7, Jesus dizendo aqui, olha o que Jesus fala. João capítulo 16, verso 7, mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, ele está falando sobre ir para o Pai, ir para o Pai, subir para o Pai, como eu falei no começo, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Aqui é promessa, é aquela promessa que eu falei no comecinho, que Jesus falando aqui, Jesus estava tratando aqui, dizendo o seguinte: eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não vai vir até vocês. E essa palavra se cumpriu, como nós lemos lá em Atos, capítulo 2. Mas ele continua, agora no verso 13. Olha o que ele fala no verso 13. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu
e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Aqui existe uma conexão muito íntima, profunda, entre o Pai, Jesus e o Espírito Santo. Jesus está dizendo aqui, o Pai me deu tudo, tudo é do Pai, e o Pai me deu. Mas se eu não liberar o Espírito Santo, se o Espírito Santo for derramado, porque o Espírito Santo vai ouvir, e ele vai anunciar tudo que ele ouvir de mim. E outra coisa aqui que o texto fala, e ele dirá. O Espírito de Deus dirá, falará, dirá. Aquilo que ele vai ouvir, vai anunciar, falar. As coisas que ele vai receber dele, de Jesus. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo habitando em nós. Porque o Espírito Santo habitando em nós, ele vai dizer em nosso espírito, em nós, as coisas que Jesus disse para ele falar para nós. Qual que é o contexto? Hoje, principalmente pré-pandemia, e ainda na pandemia você ainda observa que isso continua, mas eu também percebi que existe agora está tendo um vácuo no movimento, principalmente no meio da música evangélica, vamos colocar assim entre aspas, não gosto de usar essa definição, mas é para entender. Existe um vácuo agora na pandemia, porque você vê que não está vindo nada novo, não está vindo um cântico novo, mas até então a gente cantava muito, estavam cantando muito o seguinte: quero te ver, eu quero te ver, a tua face eu quero ver, a tua face. Mas o Espírito de Deus não veio derramado em nós, para que a gente pudesse ver a Deus, ele foi derramado em nós para que nós pudéssemos ouvir a Deus. A igreja estava querendo ver, enquanto Deus estava querendo falar. Porque é através daquilo que Deus fala, que nós obedecemos o que Deus diz. E é pela obediência o reino é implantado. Quando nós obedecemos aquilo que ouvimos. Qual que é o segredo onde nós perdemos? Nós perdemos o timing. Nós precisamos ouvir o Espírito de Deus. Precisamos ouvir o Espírito de Deus. Não as circunstâncias, não a situação, não o pastor, não o irmãozinho, a irmãzinha, não que Deus não use, Deus usa sim, viu? Mas é que às vezes essa é a nossa busca, a gente não busca o Espírito de Deus para falar conosco. O que nós estamos precisando nesses tempos e para sempre? Ouvir o que Deus tem para dizer para nós através do Espírito. Pelo Espírito. Se tem um cântico novo que precisa ser liberado no meio da igreja, cântico que nós vamos dizer, que nós vamos obedecer a palavra que vai ser liberada e que já foi liberada. Nós precisamos compreender isso. Ele vai falar, ele vai dizer, ele vai falar. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 10, 1 Coríntios 14, verso 10, porque é muito importante nós entendermos isso, que nós precisamos ouvir, para que a gente possa ser direcionado pelo Espírito de Deus, para que a gente possa receber direção de Deus. Por que é importante que a gente ouça o Espírito de Deus? Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 14, verso 10, que há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. A Bíblia está dizendo aqui, a palavra está dizendo para nós aqui, que sem dúvida alguma, existem muitas vozes no mundo. E diz aqui que nenhuma delas é sem sentido. Todas querem dar sentido. Todas dão sentido a alguma coisa. Quando nós não estamos ouvindo o Espírito de Deus, nós somos bombardeados por essas vozes do mundo. Todas com sentido. Ou querem te oprimir, deprimir, matar, roubar, destruir. Por quê? Essas vozes do mundo tem um Deus que rege essas vozes por trás disso tudo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O diabo é a fonte dessas vozes. E elas vêm com sentido para nos alcançar. E quando eu não estou sendo guiado pela voz do Espírito, eu estou suscetível a ser guiado por outras vozes.
aí é um problema. Porque daí eu vou conduzir a minha vida com base em uma voz que não é a de Deus. Eu vou dar alguns exemplos bem simplesões mesmo, assim, para você entender. Na verdade, existe algo muito mais profundo nisso. Mas eu vou dizer algumas vozinhas assim, bem simplesonas, que qualquer um pode entender o que eu vou falar aqui. Você pode de repente estar ouvindo uma voz: você é incapaz. Você é rejeitado. Você não vai chegar a lugar nenhum. Então, pode vir uma voz inversa: você é o cara. Você é a pessoa. Ah, porque você vai morrer. A sua família vai ser destruída. Ou então, mantenha o seu dinheiro com você, porque senão você vai perecer. Guarda tudo com você. Vozes. Eu estou falando de vozes muito comuns, mas existem outras vozes. É apenas para dar um exemplo, para entender que às vezes nós somos guiados por vozes. Por quê? Porque estamos deixando de ser guiados pelo Espírito de Deus. Em João capítulo 14 agora, a partir do verso 15, novamente são palavras do próprio Jesus. Jesus aqui no capítulo 14 de João, a partir do verso 15, ele fala assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador. Olha aqui a promessa que eu falei para vocês que havia. A fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Jesus está dizendo aqui, se vocês me amam, se vocês efetivamente me amam, se é verdade que vocês me amam, se vocês vão me amar, se vocês me amam, vocês vão guardar aquilo que eu estou dizendo. Vocês vão guardar os meus mandamentos. E eu vou pedir para o Pai. E o Pai vai me ouvir, porque o Pai me ouve, não porque eu sou bom, mas é porque eu sou obediente a Ele. E eu vou pedir para o Pai, eu vou pedir para Ele dar um outro Consolador, porque a minha missão eu vou cumprir na cruz. E vai ser derramado um outro Consolador, e esse Consolador, ele não vai ser apenas uma força, não, a Bíblia diz que é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas que Ele habita em nós e estará em nós. É essa pessoa que habita em nós que muitas vezes negligenciamos. Muitas vezes. Nós pensamos que o Espírito Santo é para aqueles cultos pentecostais, onde vai vir fogo, poder, uhul. Não. E não que eu estou falando que contra essas tais coisas, não. Eu creio nas manifestações também do Espírito de Deus. Mas nós pensamos que o Espírito Santo é só para esses momentos. O Espírito Santo é para todos os momentos da nossa vida. Todos. É Ele que eu tenho que ouvir. E Ele se revela, e Ele me fala de Deus, através também da palavra de Deus. Porque através do Espírito de Deus, quando leio a palavra deixa de ser uma letra, e ela passa a ser um Espírito vivificante. Espírito vivificante que traz vida. Porque onde tem morte, Ele vai trazer vida. Deixa de ser uma letra, deixa de ser conhecimento humano, e passa a ser revelação vinda de Deus. Hebreus, capítulo 1, a partir do verso 1. O livro de Hebreus, capítulo 1, a partir do verso 1. Olha o que está escrito. Antigamente, Deus falou. Uau! Antigamente, Deus falou. Muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Aqui está dizendo aqui, como que era antigamente? Antes. Antigamente significa ser antigamente. Antes de Cristo, antes de Jesus ter vindo. Antigamente, Deus falou. Por muitas vezes, de várias maneiras.
E ele falou, através de quem? Pelos profetas. Mas aí ele continua, mas, ou seja, quando mas aqui, na língua portuguesa, você que estudou, né? Tomara que você tenha estudado, entende e saiba o que é isso. Mas é uma contraposição aqui. Mas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Uau! Agora Deus continua falando. Mas agora Deus não fala mais pelos profetas. Deus usa sim profetas, Deus usa os homens, mas através do Filho. Agora ele fala pelo Filho. Sem o Filho, não tem como ouvir a Deus. E aí que o Filho vem? Pede para Deus e Deus dá um outro consolador, o Espírito de Deus. Então como que eu agora vou ouvir a Deus? Pelo Filho derramado pelo Espírito de Deus que habita em mim. Eu não preciso ir no culto para ouvir o profeta dizer, assim diz o Senhor. Não, ele pode se revelar aqui. Pode se revelar em oração, em adoração, em comunhão. Não que Deus não levante pessoas para fazer isso. Eu creio sim, que em situações específicas, o nosso coração às vezes está tão endurecido, ou então Deus usa para confirmar, porque a Bíblia diz que Deus fala primeiro conosco. Ele sim pode usar profetas, pode usar pessoas de Deus para falar conosco. Mas agora não é essa a única forma, não é dessa forma, não é só eles que têm a revelação. Agora todo aquele que tem o Espírito de Deus pode ouvir a Deus. Nós não podemos, num afã desesperado de alcançar alguma coisa espiritual, alguma relevância no mundo espiritual, abrir mão de verdades inegociáveis de Cristo. Nós não podemos abrir mão de princípios, de verdades, que elas são inegociáveis em Cristo Jesus. Existem verdades que são inegociáveis. E a verdade inegociável de Cristo Jesus é que Deus deu o teu Espírito para habitar em nós. Essa é uma verdade inegociável. O problema é o que eu tenho feito com Ele. O que eu tenho feito com Ele? O que eu tenho feito com o Espírito de Deus que habita em mim? O que eu tenho feito? Será que a minha mente consegue parar um pouco e ser guiada pelo Espírito? Permitir que o Espírito me conduza os meus pensamentos? O que nós temos feito? No reino de Deus, nada se negocia. Nada se negocia. Os princípios da verdade da palavra são inegociáveis. Nós temos que ouvir o Espírito de Deus. A questão é que muitos, vendo coisas antigas, vendo a questão, o velho, como nós falamos aqui, antigamente Deus falou, mas agora existe uma novidade de vida, existe um novo tempo, existe um novo de Deus. A Bíblia diz que Deus não coloca vinho novo em odres velhos. Isso é uma verdade, uma revelação, e eu não quero muito entrar aqui, mas eu quero dizer para vocês aqui o seguinte, que nós não podemos rejeitar o velho só porque é velho, e não também simplesmente aceitar o novo porque é novo. Eu não posso nem rejeitar o velho só porque é velho, e nem tão somente aceitar o novo só porque é novo. Ambos, tanto o novo como o velho e o novo, só tem valor, só tem relevância quando se conforma com a verdade da palavra. Se algo é velho no sentido de antigo, mas está debaixo de uma verdade da palavra, aquilo ainda é valor. Agora o problema é que nós queremos andar com base no velho, uma revelação antiga,
que já se perdeu, já perdeu sua glória, porque a Bíblia diz que Deus ele anda de glória em glória, se movimenta de glória em glória. Mas eu também não posso receber qualquer coisa nova, aspas, e aceitar só porque é nova e achar que aquilo é um movimento, é Deus. Não, porque se aquilo também não estiver alinhado com a palavra, também não, eu devo aceitar. Existem muitas músicas que estão bombando hoje aí nas redes sociais, são até bonitas, mas por vezes não estão cantando a verdade do Evangelho. E não é porque ela é nova, bonita, que eu vou aceitar. De um cantor, aspas, famoso, gospel. Porque tem muito cantor gospel aí que tem vida pungente nas redes sociais, mas vida na igreja zero. Vida em comunhão zero. Vida em obediência zero. Vida de baixa autoridade zero. Zero. E aí, esse é um perigo. Nós temos que tomar muito cuidado. Em Apocalipse, quando Jesus está falando ali com o apóstolo João, ele está tratando ali sobre João, com João, e ele começa a trazer ali algumas palavras sobre 7 igrejas, e ele traz palavras sobre 7 igrejas ali, e no final, ele sempre costumava dizer o seguinte, no final, quando ele estava tratando aquela verdade para a igreja, ele costumava dizer assim, por exemplo, lá em capítulo 2, o verso 7, ele fala assim, quem tem ouvidos, ouça. Jesus não podia dizer assim, quem tem olhos, veja. Ele não podia dizer. Mas não, olha o que ele fala, quem tem ouvidos, ouça. Mas ouvir o quê? O que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. O quê? O que o Espírito diz às igrejas. Existe uma mensagem de Deus, existe um liberar de Deus, que Ele só libera através do seu Espírito para a igreja. Existem revelações de Deus, que Deus só libera pelo Espírito dEle para as igrejas. Por isso que, se eu não estiver inserido na vida da igreja, e aqui não é no hall de membros, lá, eu estou lá no hall de membros, número 393, é o meu nome, aleluia. Não é isso, é inserido na vida, uma coisa orgânica, verdadeira, na vida da igreja. Se eu não estiver inserido na vida da igreja, se eu não estiver inserido na vida da igreja, eu não vou ter acesso a essa mensagem, que é liberada pelo Espírito de Deus às igrejas. Vida de desigrejados, você está longe da verdade de Deus. Eu preciso dizer para você com muita clareza isso. Se você não estiver inserido num contexto de vida de igreja, eu vou repetir, não um contexto religioso, doutrinário, sabe, para ficar bem, porque senão a pessoa gosta tanto de mim, eu também gosto tanto dele, o que vão dizer, eu vou ficar por aqui mesmo, mexe com isso não. Não, isso não é direção de Deus. Mas quando eu estou envolvido na vida da igreja, existe uma mensagem, existe uma revelação, que só vem pelo Espírito às igrejas. Jesus falou isso aqui. Jesus falou isso aqui. Leia Apocalipse. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10, olha o que diz. 1 Coríntios 2, verso 10. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos. Para quê? Para quê? Para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente.
Se eu não ouvir, se eu não permitir que o Espírito Santo fale comigo, me ensine, me mostre, me conduza, eu não vou conhecer aquilo que Deus me concedeu de uma forma gratuita. Porque somente o Espírito de Deus conhece o coração de Deus. E Ele conhece o coração de Deus, Ele prescruta o coração de Deus, Ele vai no profundo do coração de Deus, traz as revelações de Deus e revela ao nosso espírito. E aí nós conhecemos aquilo que Deus tem para nós, as verdades de Deus para nós. Sem isso não tem como conhecer as verdades de Deus para nós. Nós precisamos nos relacionar com o Espírito de Deus, porque nós não recebemos o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Tanto é que na sua palavra aí deve estar escrito, e se não tiver escrito, está errado. Aqui nesse verso aqui, nós não temos recebido o Espírito, aqui, esse Espírito E minúsculo, do mundo, e sim o Espírito com letra maiúscula, E maiúsculo, porque é o Espírito de Deus. Por que o Espírito de Deus é com letra maiúscula? Porque o Espírito de Deus não é uma coisa, o Espírito de Deus é uma pessoa. O Espírito de Deus é uma pessoa. Uma pessoa que habita em mim. Dentro da igreja, dentro do contexto de igreja, existe muita gente que tem um conhecimento conceitual sobre as coisas do reino. Conhece de uma forma conceitual, humano, sabe, doutrinário. Estudou a teologia ali, pá. Existe muito desse conhecimento teórico. Mas esse tipo de conhecimento, e a pandemia deixou isso muito escancarado. Esse tipo de conhecimento não nos ajuda no dia da adversidade. Não nos ajuda. Não nos sustenta nos momentos de aflição. Esse tipo de conhecimento humano, mesmo que for com uma cara religiosa, com uma cara segundo Deus, com uma capa de Deus, também não nos fortalece contra o pecado. Quando você tiver que enfrentar alguma coisa desse tipo, você não vai conseguir prevalecer, porque isso só ficou no seu intelecto humano. Porque qualquer coisa nos abala, nos estremece, nos enfraquece, nos desespera, porque está tudo aqui e nada aqui no Espírito. Conhecimento conceitual, intelectual, humano. Mas no dia da adversidade, não ajuda. Deus, Ele fala através do seu Filho, pelo Espírito de Deus. Apocalipse, lá no finzinho, capítulo 22, a partir do verso 16, Apocalipse 22, verso 16. Se você não sabe onde está o livro de Apocalipse, vai para o índice. Apocalipse 22, verso 16, está escrito assim. Olha o que Jesus fala. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Nas igrejas. Nas igrejas. Nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Eu trouxe essas revelações a vocês, para que isso seja testemunho aqui no sentido de revelação, de marketing, de vida, essas coisas nas igrejas. Mas olha aqui o verso 17, olha a revelação aqui do verso 17, no verso 17 diz o seguinte: o Espírito e a noiva, o Espírito, letra maiúscula, o Espírito de Deus, e a noiva aqui é a noiva de Cristo é a igreja. O Espírito e a igreja, eles não se desassociam, eles andam sempre em comunhão. O Espírito e a noiva, e aqui esse versículo aqui denota aqui uma coisa de comunhão profunda entre eles. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, presta atenção, aquele que ouve, não é aquele que vê, aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida.
Somente o Espírito e a noiva, juntos em comunhão, pode dizer: vem, Senhor Jesus. Vem. Vem. Que ouçam. O profeta Oséias, lá no capítulo 8 do livro de Oséias, verso 12, Oséias capítulo 8, verso 12, uma profecia também aqui, uma profecia falando contra, principalmente existia uma situação, Israel tinha pecado, e ele fala assim no verso 12 do capítulo 8, embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos, esses seriam tidos como coisa estranha. Olha Deus falando aqui, fala assim, eu podia escrever aqui a minha lei em 10.000 preceitos, podia escrever um monte de coisa aqui, mas para vocês que têm um coração duro, vocês que estão longe, vocês que têm um coração longe de mim, vocês que pecam, vocês que estão em pecado, para vocês aquilo vai ser estranho. Toda vez que nós não estamos alinhados com o Espírito de Deus, quando vem algo de Deus para nós, nós vamos tratar aquilo como algo estranho. Como assim? Tem que orar, tem que, como é, jejum, falar em línguas, esse negócio aí, eu li lá na doutrina, lá para aquela época, isso não existe mais, estranho isso, eu vi o Espírito no meu espírito, como que é isso aí, estranho, soa estranho para todo aquele que não está em Deus. Sabe, 90% mais ou menos, é lógico, esse número aqui não é exato, mas é para demonstrar uma amplitude. Grande parte das crises que existem, pessoais, sociais, mundiais, elas não têm origem no diabo. O diabo as usa, porque é concedido a ele autoridade para isso. Mas a origem não é do diabo, não vem do diabo, mas é Jesus tratando com a sua igreja. Toda vez que você vê o mundo entrando em crise, se você for olhar por cerne, por coração da igreja, a igreja também está em crise. Ou está morna, ou está em pecado, ou está corrompida, ou está longe, ou está olhando para si, ou está cheio de reinos pessoais. Aí Deus começa a tratar dentro, aí não dão ouvido, Deus usa isso para ver se a igreja se quebranta. Deus, Ele está nesse tempo aqui de pandemia, chacoalhando os reinos que estavam estabelecidos no meio da igreja. Porque só um reino pode existir, o dele. Existiam vários reinos, vários guetos religiosos, poderosos, fortalecidos. Deus está fazendo isso para testar a nossa fé, a nossa fidelidade, o nosso compromisso, a nossa fé, a nossa fidelidade, a nossa lealdade, para ver onde efetivamente está o nosso coração. Mas todas essas coisas, nós precisamos entender que nós, como filhos de Deus, como igreja do Deus vivo, a noiva dele, nós temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. Em todas as coisas. As de nível pessoal, como as de nível corporativo. Você não pode decidir as coisas sua sem ser guiados pelo Espírito de Deus. Agora, Deus é tão bom que Ele deixa se você quiser. Mas Ele tem um caminho mais excelente. Ele tem um caminho que é a verdade. Ele tem um caminho que é a vida. Ele tem um caminho que é o caminho que leva até o Pai. Somente pelo Espírito de Deus. Convém que nós ouçamos ao Espírito de Deus. O que o Espírito está dizendo às igrejas. Em nome de Jesus, que essa palavra penetre seu coração, no profundo, e fale com você em nome de Jesus. Amém?